Ok, aula número 6, módulo 1. A matéria 3, que é Introdução ao Antigo Testamento, ok? Vamos já pegar a apostila aí, para situar aqui onde nós estamos. Aí, aula número 6, vamos falar sobre Esther, o livro de Esther. O livro de Esther, ele é um livro que aparece na Bíblia e que, embora não mencione o nome de Deus, mas em todo o tempo Deus está agindo na vida de Esther. Vamos lá. O tema é a provisão, o livramento e a justiça. Provisão, livramento e justiça. Por quê? Porque ela vai evitar o massacre em Israel, com isso vem o livramento, e o rei vai agir com justiça na vida do tio dela, que é o Mardoqueu. O autor é desconhecido e a data é de 465 a.C. O assunto é o processo de restauração de Israel. Deus, embora não seja mencionado seu nome no livro, intervém quando sua soberania coloca a judia Esther dentro do palácio do rei Assuero. Havia uma trama contra os judeus e Deus usou Mordecai, tio de Esther, para desbaratar o massacre. Então, um ponto aqui. Havia naquela época um general chamado Amã. Ele tinha muitas conquistas no reino do rei Assuero. O que aconteceu? Ele se ensoberbeceu de uma forma que ele criou um decreto para que as pessoas, quando ele passasse, as pessoas se ajoelhassem, né? Só que o Mardoqueu não fazia isso. O Mardoqueu era judeu. E ele viu que o Mardoqueu não fazia isso. Ele ficou com raiva, queria mostrar que era superior, mandou construir uma forca na casa dele e foi pedir ao rei a cabeça de Mardoqueu. Mardoqueu, tio da rainha Esther. Só que o rei perdeu o sono e ele pediu que os escribas pudessem ler as crônicas do reino. E lá havia um relato de que um dia 2 soldados tramavam a morte do rei, mas o Mordecai, ou Mardoqueu, que ficava sentado na calçada do reino, do palácio, ouviu a trama, contou para sua sobrinha Esther, e aí ela contou aos guardas e o rei foi salvo da morte. O rei perguntou: o que fizera este homem? Disseram: nada. O rei disse: então nós temos que fazer alguma coisa. Nesse momento que o rei pensava em fazer alguma coisa, já era pela manhã, quando o Amã entrou para pedir a cabeça do Mordecai. E o rei, vendo Amã, que era o seu general, disse assim: bom, vamos perguntar para Amã o que deve ser feito. E perguntou a Amã: Amã, o que o rei fará ao homem cujo coração lhe agrada? Amã achou que era com ele, disse: isso é comigo. Aí pensou na melhor coisa: não, coloca ele no cavalo real, pega o seu melhor do reino, o seu melhor homem do reino, e sai pelo reino com ele na rua, dizendo: esse é o homem que o rei se agrada. Bom, o rei disse assim: ok, você vai fazer isso com Mardoqueu. Amã não esperava isso, não é? Amã estava lá com ele. E agora, aquele homem que ele queria matar, agora teria que fazer isso lá no reino. Quando o rei soube que Amã tinha uma forca para Mardoqueu, mandou enforcar lá o Amã. E assim, Deus fez justiça na vida de Esther e evitou que Israel passasse por um massacre. Bom, vamos lá. Como que o livro de Esther apresenta Cristo? A submissão de Esther ao rei e ao tio deu a ela a posição de ser ouvida. Como uma intervenção, o povo de Israel escapou de uma carnificina. Jesus foi submisso à família e ao governo. Sua intervenção na história da humanidade trouxe salvação a muitos povos. Aí está, então, o relato do livro de Esther. Agora vamos para o livro de Jó. Jó, vamos lá. O tema de Jó é do sofrimento humano à soberania divina, ou soberania de Deus, né? Também ele fala sobre restituição. Bom, o autor de Jó, segundo a tradição, é Moisés. É apontado como um dos escritores, embora a história de Jó tenha acontecido bem antes da época de Moisés, sendo assim o primeiro livro a ser escrito antes de Gênesis. Bom, a data do acontecimento
é bom até ressaltar aqui, ó, do acontecimento, é apontado entre o ano 2000 a 1800 a.C. Mas, provavelmente, o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés em 1440. O assunto é, a maior pergunta que o livro faz é: por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? É uma grande pergunta, porque não tinha nada de mal para que fizesse o Jó sofrer. E aí essa pergunta é cabível, né? E como é que o livro apresenta Cristo, né? Cristo aparece como Redentor que vive, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. A Bíblia de Estudo Cronológica e Aplicação Pessoal da CPAD traz esta palavra na página 28. Muito bem, o livro de Jó tem esse contexto do sofrimento do justo, daquela questão de Satanás, né, e a perda de Jó, depois a instituição de Jó também, né? E Cristo aparece como Redentor que vive no livro de Jó. Já o livro de Salmos, que vai vir o próximo agora, ele tem um tema: comunhão, adoração e louvor. Gente, o livro de Salmos foi compilado 200 anos depois do cativeiro babilônico. E há uma coleção de 5 livros para ter, então, 150 salmos. Os salmos, na época de Davi, eram mais auriculares, ou seja, eram falados e ouvidos, mas depois começaram a registrar. O autor são vários, entre eles Davi, Asaf, os coratitas e outros mais. A data, então, é de 1000 anos a 900 anos antes de Cristo, no caso, pertencendo ao tempo mesmo do rei Davi, que foi o tempo de maior hinologia bíblica, né, que se pode imaginar. Então, por aí você vê realmente quanto que era importante para Israel a questão musical. E o assunto dos salmos, seguinte: na verdade, o nome hebraico para salmos é Sheper Tehillim, porque salmos em grego é cânticos, né? Que significa livro dos louvores, ou da adoração, porque tefilim, terrilim, tefilim, está perto de adoração, oração, terrilim, tefilim. Na época não compilaram um livro, isso veio bem depois, pós-exílio, mas eles tinham canções em suas mentes e coração. E como é que os salmos apresentam Cristo, né? São vários salmos que falam sobre Cristo, porém, vamos analisar pelo menos o Salmo 118. O texto diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Da parte do Senhor fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Versos 22 e 23. Pedro citou essa passagem, 1 Pedro 2:6-7. Jesus é a pedra que os judeus edificadores rejeitou. Está vendo? Que os judeus, ou melhor, rejeitaram. Que os judeus rejeitaram. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Judeus rejeitaram. Ele é, então, mencionado. Rejeitaram. Ele é a pedra fundamental. Sem ele não há edifícios, sem ele não há estabilidade. Vamos agora para o próximo livro, que seria o de Provérbios. O tema de Provérbios é a verdade universal e princípios para a vida. O autor é Salomão e alguns trechos do rei Lemuel e Agur. A data é de 950 a.C. O maior assunto do Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 9:10. A partir desta premissa, o livro é uma constituição de vida. E como é que o livro apresenta Cristo? O destaque da palavra, princípio, e a própria sabedoria, ambos termos apontam para Cristo, que estava no princípio, que é o Logos, a palavra, e sabedoria também de Deus. Dito isto, vamos para os mapinhas que temos aqui, nos anexos. Olha lá, uma breve cronologia para você entender a posição desses livros, né? Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Muito bem. Olha lá, ó. 1043 a.C., havia o reino unificado com Saul, Davi e Salomão. Depois o reino se divide ali em 931 a.C. Aí você vai ter de 931 a 722 o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria.
De 931 a 536, nós temos o Reino do Sul, que seria a capital Judá. O Reino do Norte durou 209 anos e o do Sul 349 anos. O do Norte foi ao exílio, foi dizimado, acabou, mas o do Sul seguiu pelo exílio babilônico e retornou a Jerusalém em 516 a.C. Aqui você tem uma ideia dos reis de Israel. Está vendo aí? Ó, começou com Saul lá, o Reino Unido, Davi, o Reino Unido, Salomão, o Reino Unido. Depois de Salomão, acontece aí a divisão dos dois filhos, aliás, de um filho, né, do Roboão e do Jeroboão. Aí você vai ter 20 reis de um lado, 20 do outro. Entre profetas também são 12 ao todo. Em casa você pode ler com calma na apostila e estudar melhor cada rei e os anos que eles passaram reinando ali em Israel. Aqui também tem uma posição dos profetas da época, tá vendo? De 840 a.C. até 470. Nós temos aí entre os profetas maiores e menores. Lá em cima, Obadias, está vendo? Foi contemporâneo de Eliseu, lá Joel e Amós, Isaías também. E aí você vê a nomenclatura desses profetas. Vamos só recapitular aqui, lá em cima, na primeira parte da lição. Volta a apostila aí, na página 33. Não, na página 32. Eu quero ver só o significado aqui, ó. Isto é provisão, livramento e justiça. Jó, do sofrimento humano à soberania de Deus e restituição. Salmos, comunhão, adoração e louvor. E Provérbios, verdade universal e princípios para a vida. Vamos dar para a provinha agora, para a gente acertar todas hoje, hein? Agora vai ser legal. Pergunta número 1. De acordo com o descrito da lição, o tema do livro de Esté é provisão e livramento e justiça. B, amor, paz e longanimidade. Ou C, graça, perdão e amor. De acordo com o descrito na lição, o livro de Esté é A, provisão, livramento e justiça. B, amor, paz e longanimidade. Ou C, graça, perdão e amor. Se você acha que é o A, coloca um A. Se acha que é o B, coloca um B. Se acha que é o C, coloca um C. Ok? Vamos para o 2. De acordo com o descrito na lição, o tema do livro de Jó é A, da justiça divina à fraqueza humana. B, do sofrimento humano à punição divina. C, do sofrimento humano à soberania divina. Se você acha que é a da justiça divina à fraqueza humana, coloca 2A. Se você acha que é o B, do sofrimento humano à punição divina, coloca 2B. Se você acha que é o C, do sofrimento humano à soberania divina, coloca a 2C. Pergunta número 3. De acordo com o descrito na lição, o tema do livro de Salmos é A, comunhão, adoração e louvor. B, música, liturgia e sons. C, harmonia, ritmo e melodia. Se você acha que é o A, comunhão, adoração e louvor, coloca 3A. A pergunta é, de acordo com o descrito na lição, o tema do livro de Salmos é. Se você acha que é o B, coloca música, liturgia e sons, coloca 2B. Se acha que é o C, harmonia, ritmo e melodia, coloca 3C. Última pergunta, 4. De acordo com o descrito na lição, o tema de Provérbios é A, sabedoria, conhecimento e ciência. B, verdade universal e princípios para a vida. Ou C, justiça, sapiência e profundidade. De acordo com o descrito na lição, o tema de Provérbios é, se você acha que é sabedoria, conhecimento e ciência, coloca 4A. Se você acha que é verdade universal e princípio para a vida, 4B. Se você acha que é justiça, sapiência e profundidade, coloca 4C. Ok? Bom, pessoal, vamos aqui terminando mais esta aula. Você está na aula número 6 do módulo 1, a disciplina 3, que é o Antigo Testamento. Eu volto com você para a aula número 7. Não saia daí, fique aí. A gente volta com mais uma lição.
Até daqui a pouco e Deus te abençoe.